Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira para falar de NFL. Chegamos em 2024. Quero começar aqui desejando um feliz ano novo para todo mundo, agradecer demais quem acompanhou o Toque Passa em 2023 e quero fortalecer aqui essa parceria para 2024. Conto com a audiência de vocês, agradeço demais todo o carinho, todas as mensagens que chegam, as críticas também fazem parte, ajudam a gente a crescer, então muito obrigado por tudo. E vamos começar aqui, depois desse descanso da segunda-feira, né? Aproveitar um pouquinho com a família. Também tivemos college football e hoje teremos encontro em 2 períodos, então, para compensar, né? Teremos aqui o nosso vídeo dessa manhã de terça-feira e às 7h30 da noite, no horário de Brasília, teremos a nossa live tradicional aqui, a gravação do nosso podcast, eu e o Ivo Stank conversando do que rolou e do que vem pela frente na última semana da temporada. Já peço aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, grupo do Telegram que é demais, ó, uma família que se formou por lá. E quando chegarmos em 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio uma camisa da Fanatic, acontece o sorteio no dia 5, e teremos, que eu convido você a conhecer a Fanatic, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto. Também convido você que gosta de apostas esportivas a abrir sua conta na BetMais, que é o nosso parceiro aqui do Toque Passa. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar aqui fazendo o rescaldo do que passou, né? Nos meus palpites da sexta-feira eu acertei 12 dos vencedores, errei 4, errei as vitórias dos Colts, a vitória dos Saints sobre os Buccaneers, sobre os Steelers, sobre os Seahawks e a vitória dos Cardinals sobre os Eagles e convenhamos, né? Os Buccaneers e Cardinals, assim, principalmente o Cardinals, né? Os Eagles, um dos grandes perdedores desse final de semana e esse vai ser um dos destaques desse vídeo aqui. Tô com 62,5% de aproveitamento na temporada, tá? Pior do que ano passado, mas ainda assim, bem, né? 62,5%, tá bom. Lá nos nossos palpites com o Tiba 4P, foi a Jamile Priscila quem mais acertou nessa semana, acertou 15 dos 16 vencedores, né? Eu não conferi ali, preciso olhar, mas eu acredito que tenha sido a derrota dos Eagles, que deve ter derrubado ela dos 100%. A Camila Sommer veio logo em seguida, junto com o Alisson Moura, o Fernando Ferreira, o Reinaldo Soares Rodrigues e o Jafé, todos eles com 14 acertos. No geral ali, tá o Alisson e o Jafé na frente, no acumulado, né, de todas as semanas. Palpites para a semana 18 já podem ser feitos, os links está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link lá para você dar os seus palpites nessa semana. Lembrando que agora o palpite não tem jogo na quinta-feira, então os palpites podem ser feitos até sábado às 6h30 da tarde no horário de Brasília. Vamos falar aqui do que rolou no final de semana, mas de um jeito diferente, né? Não adianta eu tentar fazer o tradicional vídeo da segunda-feira hoje, porque já passamos por muitas coisas. E também não vou falar muito do college, vocês estão vendo aqui, eu tô comemorando, felizão hoje aqui. Vamos ter a grande final do college futebol semana que vem entre Michigan e o Washington, né? O Washington, primeiro time não Nike a chegar na decisão do college football nesse formato atual, muito tempo que não chegava ali, pois eu não consegui assistir todos os jogos. Eu comecei a assistir a partida de Michigan, vi boa parte, um grande jogo ali contra Alabama, mas eu tive um problema de alergia alimentar. Aí deu um probleminha aqui na segunda-feira e o medicamento acabou me derrubando à noite, então eu não aguentei ficar acordado até mais tarde, até porque já tinha dormido pouco, juntou tudo isso aqui, não consegui, então eu vou recuperar hoje à tarde e aí à noite na nossa live a gente pode até nos aprofundar um pouco mais e tomar cuidado para não falar aqui do grande jogo que o Penix fez, mais uma vez aqui a vitória de Washington, só li isso, tá? Só vi que o Penix foi gigante e a gente vai comentar mais com seriedade nesta live às 7h30 da noite, então reforço aqui o convite comigo e com o Ivo Stank. Vamos começar a falar aqui do maior vencedor do final de semana, eu vou começar, acho que tem que ser o destaque, né? Tinha sido o maior vencedor da semana passada também. Fiz o vídeo lá falando daquela vitória dos Ravens sobre os 49ers e agora os Ravens detonaram a equipe do Miami Dolphins e se apresentam como a maior banda de todos os tempos da última semana, das últimas 2 semanas agora, o melhor time de todos os tempos das 2 últimas semanas, o Baltimore Ravens. Não dá para dizer que eles venceram, né? A equipe dos Dolphins fizeram muito mais do que vencer, o placar de 56-19.
é aquele tipo de vitória que é difícil você descrever, sabe? Você não consegue pegar uma forma precisa de falar, né? Não importa se você usar um palavrão ou não, não interessa. O que eles fizeram foi arrasador, foi incrível, foi uma grande vitória, mas mais uma vitória categórica, daquela que mostra assim, cara, eu sou candidato, eu vou brigar por alguma coisa aqui, já tinha feito isso contra os 49ers e agora reforçou. 4 touchdowns nas primeiras 5 campanhas, defesa e ataque jogando muito bem afinado, sabe? O que a defesa faz conseguindo turnovers, o ataque vai lá e aproveita, capitaliza isso, então é tudo muito importante. Tá jogando um futebol americano que é o que você espera ver do seu time em dezembro. Sabe, quando você. Tudo bem, começar assim a temporada é ótimo, mas quando chega dezembro e seu time tá jogando assim, isso aqui te faz acreditar muito mais. É o momento certo. Ele cresceu de um nível espetacular nessa hora tão importante que é dezembro, e agora, claro, o mês de janeiro vai ser muito importante. Os Ravens já garantiram a divisão, levaram a NFC Norte neste ano, tirando o bicampeonato, era da equipe dos Bengals e agora a divisão volta para as mãos dos Ravens. E tem o topo da AFC também, melhor campanha já garantida aqui, descanso na primeira semana dos playoffs, vantagem de sempre jogar em casa também, até o caminho para o Super Bowl 58, é isso aí, 58, é isso, 58. Tô me perdendo nas contas aqui. Vamos lá, mas o Lamar Jackson também é outra coisa, aparentemente tá ficando com o título do MVP na temporada em suas mãos. Ele foi 18 de 21 nos passes, 321 jardas, 5 passes para touchdown, rating perfeito, 158,3. Terceiro jogo na carreira do Lamar Jackson com rating perfeito, e agora ele se junta ali a caras como Peyton Manning, Tom Brady, Kurt Warner, como quarterbacks com mais jogos com rating perfeito na carreira, e tá só começando a carreira do Lamar Jackson, é um cara muito jovem ainda. Essa questão do MVP, claro que não é incontestável, a gente não tem um MVP incontestável nesse ano, e aí você pode usar alguns números para falar, né? Putz, ele não é líder nos passes, ele não tem liderança em touchdowns, ele não tem liderança no total de touchdowns, não tem liderança em nada, né? O Lamar Jackson não é líder em nada. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei há muito tempo, né? Falo direto que os números contam muitas vezes a história que a gente quer ouvir. E a gente consegue levar a narrativa para um lado para o outro. Os números são uma coisa e a gente assiste outra coisa. Então eu acho que o Lamar merece sim o prêmio de MVP, né? Até porque essa última imagem é muito importante. Tudo bem que ele não estava. Sim, ele estava na conversa, mas ele não era o grande favorito ao longo da temporada. Só que ele cresce. A gente sempre falava isso aqui, até falava do Mahomes. Chegava dezembro, jogava bem e, putz, levava o prêmio de MVP. Então eu acho que o prêmio está nas mãos do Lamar Jackson, pelo que ele tem mostrado nas últimas semanas. Tem sido muito importante. O Josh Allen poderia ser um cara a concorrer esse prêmio também, lidera a NFL em touchdowns anotados e corridos, né, passados e corridos, mas os turnovers jogam contra o Josh Allen. Cara, é incrível, né? Porque ele pode ser o terceiro, foi achar essa estatística também, né? O terceiro quarterback a ser MVP sem ser top 5 em jardas passadas ou em touchdowns, né? Ele se juntaria ao Steve McNair em 2003 e ao Bart Starr lá em 66. E ele seria ainda mais impressionante porque ele tá fora do top 10, por exemplo, em jardas, 14º, e ele é o 10º, empatado em passes para touchdown. Ele pode estar fora do top 10 nessas duas estatísticas e ainda assim ser MVP. Mas é merecido, que eu falei. Os números não contam toda a história. Vendo o jogo, você vê que o Lamar ele é muito importante. Você tem um time muito forte. Já falei aqui a outra vez. Não adianta falar. Quando eu defendi que o Purdy deveria sim concorrer ao prêmio de MVP, falava, mas o elenco em volta dele é muito forte. Ninguém que está sendo candidato a MVP joga sozinho, joga em time ruim, né? A gente não está falando que o Bryce Young vai ser o MVP da temporada. Não tem esse papo. Cara, funciona muito bem. Você tem um novo coordenador ofensivo, o Todd Monken, tem feito um bom trabalho, e agora um grupo de recebedores, que isso faltava para o Lamar havia muito tempo, né? A gente cobrava isso. O pessoal usava muito essa facilidade do Lamar de criar jogadas, situações que ele resolve com a perna,
e não davam as armas corretas. E agora ele tem muito lugar para passar essa bola, ele pode espalhar e ele cria uma dificuldade muito grande para a defesa adversária. Os caras não sabem muito bem. Vai para blitz, se dá mal. Os Dolphins se deram muito mal nas blitz. O Lamar acertou 5 dos 6 passes que fez sob blitz para 171 jardas e 2 touchdowns. Então manda blitz. Aí ele tem velocidade, ele tem agilidade, né? E consegue também fazer passes sem ter aquele apoio, sem fixar as pernas, consegue fazer passe em movimento com muita qualidade. Você não vai para blitz, você dá espaço para ele. Você protege mais o fundo do campo, ele resolve com as pernas. É muito difícil marcar o Lamar. Ano após ano o pessoal fala assim, vai ficar manjado, vão entender como parar o Lamar e nunca conseguem. Tá aí, mais uma vez, ele com grandes chances de levar seu segundo título de MVP, agora já justificando, né, aquele salário grande que ele recebeu na off-season. Do outro lado, no mesmo jogo, nós tivemos aqui um dos grandes perdedores do dia, que foi a equipe do Miami Dolphins, porque depois de vencer os Cowboys, aí tinha aquele papo lá de que, tipo assim, pô, esquece essa história de que não vence time com campanha positiva. Venceu os Cowboys, campanha positiva. Só que aí fortalece o argumento de que, tipo, só venceu porque era o Dallas, que também não vence ninguém fora de casa quando esse time é um time forte, né? Era um duelo que dois times tinham muito a provar, né? E os Dolphins pareciam ter saído bem, mas agora já foi por água abaixo. É complicado, cara. Levaram quase de volta o que fizeram contra os Broncos lá no começo da temporada, quando a gente olhou os Broncos e falou assim, nossa, esse time é horrível. E aí o que a gente faz com os Dolphins? A gente fala que esse time é horrível, né? Eu acho que fica só muito claro, o time não é horrível, mas fica muito claro que existe um patamar muito grande, uma diferença muito grande entre o Baltimore Ravens e o Miami Dolphins. E a gente vai ter que lembrar que o Miami Dolphins, de qualquer forma, os Ravens, se os Dolphins quiserem chegar no Super Bowl, eles vão ter que ir até Baltimore mais uma vez, provavelmente, para vencer fora de casa, e aí fica complicado. Muitos erros dos Dolphins, né? Turnovers, 2 interceptações do Tua, o Tyreek Hill dropando um touchdown claríssimo ali, e era talvez, acho que uma homenagem pro seu antigo time, pro Kansas City Chiefs, fez aquela besteira que ele fez. Mas foi um jogo desastroso em vários aspectos. A secundária foi muito exposta, foi assim, ficou muito claro que tem problemas ali no fundo, e o torcedor saiu com a impressão de que o Super Bowl é um sonho muito distante, né? Pelo menos a sensação nesse momento, playoff vira outro papo. Agora tem que pensar em garantir a divisão, pelo menos. Semana que vem tem um jogo contra os Bills, vai ser o Sunday Night Football, e é um jogo de quem vencer fica com a divisão e muito provavelmente com o seed número 2, né, que é muito importante. Perder pode custar para os Bills até a classificação e coloca o time lá embaixo, tendo que sair de casa sempre na pós-temporada. Os Bills venceram os Patriots, fiz esse jogo na tela da ESPN, um jogo sofrido, um jogo pegado, difícil, mas é rivalidade, né? Você pega um Bill Belichick que sabe muito bem o que fazer, que entende muito bem, teve um grande destaque do Rasul Douglas ali, muito bem, né? Conseguindo interceptações, sendo um pesadelo pro Bailey Zappi e companhia, mas o jogo acabou sendo apertado porque é o que acontece, né? Entre esses dois times aqui, sempre vão ser jogos bem equilibrados. E a equipe dos Dolphins ainda tem mais más notícias, né? A secundária foi totalmente exposta e agora perderam o pass rusher, o Bradley Chubb. O Chubb foi confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso ACL, no joelho direito, né? Foi um lance sem contato, isso aqui já fica muito claro que ia dar um problema grave, com certeza, e eu não consigo entender a explicação, não tem explicação para ele estar em campo. Foi sem contato, então não é questão disso, mas, sabe, forçar, ele podia ter se machucado durante o treino, eu sei, mas estar em campo, restando 3 minutos para o final do jogo, com os Ravens vencendo por 30 pontos, para quê? Sabe, o custo-benefício, a possibilidade de que você tenha a lucrar com isso ou a perder com isso, não se justifica o cara tá em campo. Acabou o jogo, acabou. Não é sem dinheiro de obra pronta. Porque saiu machucado, você tá falando isso. Não tinha motivo para ele estar em campo. Ponto é esse, tá? Podia ter se machucado no treino? Podia acontecer, né? Mas no treino você não joga a mesma intensidade do jogo. E a intensidade do jogo força algumas situações que podem levar a essa ruptura. Então, sabe, eu não gostei. Então a gente tem agora esse Sunday Night Football contra os Bills, que tem jogado bem, não é um time ainda que passa aquela confiança toda, acho que até teve um momento dessa recuperação que mostrava mais
ímpeto, mostrava mais qualidades do que agora, né? O Josh Allen tem que tomar cuidado da bola, tem que cuidar melhor da bola, tem que parar com o home run, que acaba sendo interceptado, como foi contra os Patriots mais uma vez. Só teve 3 jogos na temporada do Josh Allen sem interceptação. E vida ou morte, o jogo é esse, né? Os Dolphins já estão nos playoffs, pelo menos isso está garantido, mas podem cair do seed 2 para o seed 5. Né? E aí muda toda a sua perspectiva, o seu caminho até um Super Bowl. Já os Bills podem conquistar a divisão novamente, seria o 4º ano consecutivo, mas também, né, aqui assim, vencer tá dentro, perder pode estar fora, e já vai saber disso no domingo quando eles entrarem em campo, né? A classificação poderia ter sido assegurada no domingo com uma junção de resultados, os resultados não apareceram, e agora venceu, é seed 2, garantido nos playoffs, tá tranquilão, tá muito bem lá no topo. Se perder, tem que ter pra entrar em campo, né? Já tendo torcido, secando os Steelers, que vão pegar os Ravens, e os Ravens já não se importam com nada, né? Os Ravens já estão garantidos em tudo. Não tem por que entrar em dividida. Eu sei que eliminar o rival é bom, mas melhor ainda é chegar saudável nos playoffs. E torcer contra os Jaguars, né? Que vão encarar os Titans. Os Titans também que não tem nada a ganhar, a não ser essa história de rivalidade, poder atrapalhar o seu adversário. Vão entrar em campo sabendo do que aconteceu. Se tiver vencido ali, um dos dois tem que perder, né? Os Steelers ou os Jaguars. Se os dois tiverem vencido, é jogo de vida ou morte para a equipe dos Bills, que podem ser o seed 2 ou então ficar fora da pós-temporada. Na NFC, o topo é do San Francisco 49ers e já está garantido lá também, first seed. São Francisco fez seu dever de casa, aliás, fora de casa, né? Mas era obrigação vencer o Washington Commanders. Não deveria aparecer aqui como um dos grandes vencedores, porque fez o que tinha que fazer. Mas a situação toda, ela coloca os 49ers como um dos vencedores do final de semana, porque o Christian McCaffrey sai do jogo e ele tem uma lesão da panturrilha. Já foi comunicado que ele está fora da semana 18. Então, ter garantido por antecipação esse seed número 1 é excelente. Você vai dar 3 semanas de descanso para o McCaffrey, que é um dos jogadores mais importantes desse time, se recuperar e chegar bem na pós-temporada. Né? Você não precisa jogar nessa semana, na outra semana de playoff você não tem que se preocupar, você tá fora, e aí mais uma semana para se preparar já para a rodada divisional, então dá uma tranquilidade maior para você, é muito importante isso. Coloca o time como um dos vencedores. Será esse último jogo da semana 18 será um jogo contra os Rams, né, que já estão classificados para os playoffs também, virou um grande amistosão isso aqui. Os Rams que sofreram demais contra os Giants, para mim, poderiam ter perdido, né, que acabaram vencendo com o field goal errado da equipe dos Giants nos instantes finais, mas é um excelente trabalho do McAvey. Eu acho que tem que colocar o McAvey na discussão, não sei em que ponto que ele está numa briga pelo prêmio de treinador do ano, que para mim deve ser o Stefanski, mas, cara, ele pegou um time que paga ainda as contas do all-in que deu para ganhar o título das temporadas, teve que trocar veterano, né? O Ramsey saiu, trocou astro e montou um time recheado ali de calouro, draftado, que não é draft de primeira rodada, porque eles não tinham umas picks, e pegando o cara não draftado e montou um time que tem um futebol americano legal de ver, tá? Aliás, hoje o duelo dos playoffs seria entre o Rams e Lions, né? Um jogo que é muito antecipado, não tenho o que dizer, né? O Stafford voltando lá para sua antiga casa, né? Os Lions recebendo um jogo de playoff pela primeira vez desde 93, e os Lions podem reclamar com razão do que aconteceu no sábado, na derrota para a equipe dos Cowboys, mas tem algumas coisas que eu queria ponderar, né? Para mim eles foram prejudicados, para mim fica claro que o cara se reportou ali como elegível e a jogada devia ter valido, mas a gente tem que questionar algumas situações. Eu até conversei com o Gui Cohen, porque eu não entendi, né? O procedimento você vai lá e avisa o juiz que você é um jogador elegível. O juiz então comunica pelo sistema de som que tal jogador é elegível, né? O número 68 é elegível. Não informaram, ou informaram, parece que o cara comunicou que era o 70, e ninguém percebeu, nem na sideline, nem dentro do campo, percebeu que era um número errado que falou, porque ali era a situação de parar e falar, não, peraí, não. Foi 68, não foi 70, né? Deixa bem claro. E aí também tem questão do Dan Campbell, que eu critico o Dan Campbell. Uma coisa é tentar os 2 pontos para vencer o jogo e não levar para prorrogação. Ótimo, né? Podia empatar aí para prorrogação, vou tentar os 2 pontos para vencer aqui, não vou deixar para resolver lá depois no cara e coroa.
Mas no momento que você toma a falta de 5 jardas e você tem que tentar de 7 jardas, aí eu chutava. Porque o time, não só por ser uma distância maior, essas 5 jardas fazem diferença, mas porque o time estava, assim, visivelmente abalado, né? Aquele touchdown, a comemoração que teve, depois a frustração e a raiva pelo erro da arbitragem, tira o seu ataque de campo, chuta, tranquiliza os caras e vamos apostar na prorrogação. Aí a vida deu mais uma chance ainda, né? Porque teve a falta que coloca de novo o time aí na linha de 3,5 para tentar. Cara, chuta, sabe? Então, pra mim, no ponto de vista de treinadora, né, no duelo, se tivermos Rams e Lions, os Lions saem em desvantagem porque o treinador dos Rams é muito mais técnico do que o Dan Campbell. Deixa eu falar um time que me preocupa muito aqui, Philadelphia Eagles, né? Os Eagles já estão com a vaga garantida, estão na pós-temporada, mas é um time que está muito longe daquilo que a gente esperava quando falava em voltar para o Super Bowl, né? Os Eagles começam a temporada sendo apontado como um time dos favoritos a chegar no Super Bowl mais uma vez. Quando estava 10-1, né? Com 10 vitórias em 11 semanas na temporada, depois daquela vitória contra os Bills na prorrogação, tinha torcedor incomodado, e aí muita gente falando assim, nossa, que mimimi, que corneta, tá com 10 vitórias e tá criticando, o time é ruim, venceu 10 jogos, como assim, não tem cabimento. Mas tinham razão, né? De lá para cá tiveram uma vitória a mais contra os Giants na outra semana e 4 derrotas, sendo a última contra os Cardinals. Não tem explicação. Os Cardinals que tinham 3 vitórias na temporada, comandado pelo ex-coordenador defensivo dos Eagles, o Jonathan Gannon, deve ter dado uma saudade tremenda no torcedor, né? Os Eagles venciam por 21-6 no intervalo, parecia que ia ser aquele jogo tranquilo, dentro do necessário, era uma sequência tranquila nesses últimos 3 jogos, 2 jogos contra os Eagles, esse jogo contra os Cardinals, não ia convencer totalmente, mas vem numa sequência de vitórias, se reencontrou, ajusta uma coisinha ou outra aqui, garante as 3 vitórias, garante a divisão e vai para os playoffs com um pouquinho mais de moral, dentro do possível. Mas não é o caso, né? Porque agora tem o último jogo contra os Giants na semana que vem, e sinceridade, dane-se, né? Não importa o que você faça contra os Giants, não vai recuperar a imagem dos Eagles. Não vai. Os Eagles vão chegar com a imagem arranhada na pós-temporada. Foram 4 touchdowns dos Cardinals no segundo tempo, né? E uma vitória, assim, que assusta muito, muito mesmo o torcedor. O torcedor dos Eagles hoje está com o coração. Entrou em 2024 sem metade da confiança que tinha ele em 2023. O ataque não é poderoso como o da temporada passada e a defesa cada dia é mais exposta, né? E não adianta trocar o Dissei pelo Matt Patricia. Aliás, falei aqui na época, né? Se a sua solução é o Patricia, você está em péssimos lençóis. Não é nem maus lençóis, é péssimos lençóis. 221 jardas corridas para a equipe dos Cardinals, 128 do James Conner. Nos últimos 6 jogos, a média de pontos cedidos é de 31 pontos e meio, complica demais. Se o seu ataque já não está produzindo aquele tudo e sua defesa não consegue segurar, a coisa é bem ruim mesmo, tá? Não devemos ter um bicampeão na NFC Leste mais um ano. Mais uma vez aqui, vai se manter essa tradição, porque os Cowboys têm melhor campanha dentro da conferência. E na última semana, só precisam vencer os Commanders para garantir o título da divisão, jogando lá para o Wild Card, jogando para os seeds mais baixos, a equipe dos Eagles. Os Eagles encaram os Giants e, como eu falei, acho que não tem como recuperar essa imagem. Bom, teve muita coisa negativa no final de semana, a começar pela derrota dos Buccaneers para os Saints, né? Mas ainda é contornável, basta vencer os Panthers na última semana que garantem a vaga na pós-temporada e o título da divisão. Os Falcons nem são, assim, uma decepção, porque perderam dentro do que eu imaginava, acho que é um time que é decepcionante para o ano inteiro, né? Não só por esse final de semana, mas é incrível como ainda tem chance de playoff nessa última semana da temporada. Mas também teve muita história legal, né? Por exemplo, a vitória dos Packers sobre os Vikings, o Jordan Love fazendo o que foi, os Packers dependem só de si para chegar na pós-temporada. O Kirk Cousins, esse daí vai ganhar muito dinheiro, porque os Vikings acho que tem que pensar seriamente em voltar atrás e falar assim, cara, a gente criticava e falava que não quer chegar a nenhum lugar com você, mas o melhor que a gente pode fazer é contar contigo ainda. Essa é a impressão que passou e o que ele tá fechado com a torcida, acho que vai valer a pena para ele. Os Bears, né, foram bem de novo. Os Packers têm que vencer os Bears na última semana. Os Bears foram bem, né? Vai aumentar um pouquinho mais esse debate aí sobre o Fields. Fica ou não fica?
que faz com essa first pick tá garantida, já que a equipe dos Panthers já vão dar essa primeira escolha no geral, com 2 vitórias apenas na temporada para a equipe dos Bears. E aí, tipo, vai atrás do Caleb Williams, fica com o Fields, o que faz? Eu acho que de qualquer forma, os Bears podem se dar bem, né? A gente pode discutir um pouquinho mais à noite na nossa live, mas vão ter piques se trocar a pique ou se trocar o Fields, porque o Fields tem jogado bem nesse final de temporada. Os Steelers venceram os Seahawks, garantiram aí a 17ª temporada consecutiva com mais vitórias do que derrotas. O Mike Tomlin não sabe o que é ter uma temporada derrotada ainda, e a vaga para os playoffs não é fácil, né? Tem que vencer o seu jogo e tem que secar rivais ainda, mas de qualquer forma, para o time que é, para os problemas que tem com a posição de quarterback, para o que foi o seu ataque durante o ano todo, chegar nesse momento com chance de pós-temporada já fez muito mais do que o esperado. Colts e Texans vão fazer um jogo de playoff no sábado à noite, ser uma partida interessantíssima aqui, quem vencer tá dentro e ainda sonha com a divisão, perdeu tá fora, vai ser legal de acompanhar, mas eu quero destacar o Kansas City Chiefs, né, para a gente fechar aqui, já chamar para nossa live. Garantiu o título da AFC Oeste mais um ano, venceu a partida contra os Bengals, mas a vitória por 25-17 não me passa a impressão que tá tudo tranquilo lá em Kansas City. Foi melhor do que foi contra os Raiders? Sim, foi melhor. Mas é o suficiente? Não parece. Claro, entrou playoff, vira outra coisa, mas nesse momento eu não colocaria os Chiefs ganhando, indo para o Super Bowl, ganhando a AFC mais um ano, né? Foram 6 field goals do Butker, né? Eu tenho ele em alguns times do Fantasy, lamentei demais que eu não estava na decisão, venceu muito título para uma galera aí, um touchdown apenas, mais uma vez com muitos drops, com muitos problemas na red zone, com turnovers questionáveis. Cara, Kansas City foi para o intervalo perdendo por 17-13. E aí foi graças à defesa, que manteve ali, não permitiu nenhum ponto, sacou 6 vezes o Jake Browning no segundo tempo. Foi incrível, ele conseguiu fazer, né? O sacks, no segundo tempo os Bengals não pontuaram, e isso foi importante, foi determinante para essa vitória. Mas você precisa fazer muita coisa para vencer o Jake Browning. Se a gente estivesse falando ainda contra o Burrow, ok, mas contra o Jake Browning, o que vai acontecer nos playoffs? Você está ganhando a divisão, mas vai ser o suficiente contra os Ravens, por exemplo? Não me parece. Me parece que é um time curto ainda nesse ano. O melhor jogador fica ali. O Osaia Pacheco teve 130 jardas corridas e mais 35 recebidas. O Rashee Rice foi bem também, 127 jardas recebidas, né? O big play ali de 67 jardas. Foi um jogador que a gente vem pedindo aqui há muito tempo que ele seja mais incluído, e ele hoje parece ser o principal recebedor do Mahomes, porque o Travis Kelce segue sendo, parece que colocaram um sósia lá, né? Deram um tempinho pro Travis Kelce ficar namorando e botaram um sósia dele em campo, não tá jogando isso, alguns drops, algumas jogadas patéticas do Travis Kelce. Claro, playoff, tudo pode mudar, mas eu não tenho confiança hoje na equipe do Kansas City Chiefs. Falei bastante já aqui, isso que eu falei, primeira parte do nosso encontro apenas nessa terça-feira, 7h30 da noite, tem live aqui no canal, então se inscreve, clica no sininho para ser notificado assim que for começar. Estarei com o Ivo Stank e com vocês, conversando lá no chat, para a gente abrir aqui 2024 conversando de futebol americano. Conto com a audiência de vocês, aquele abraço, valeu!